vocês estão? Gente, finalmente vim trazer a segunda parte do vídeo sobre o Saxenda. Vocês estavam me pedindo muito, mas como eu tenho uma programação de vídeos aqui no canal, então eu não posso simplesmente ir soltando o vídeo, eu tenho que seguir uma ordem, tá? Mas vamos lá, vamos conversar sobre a medicação. Eu tô no meu trabalho agora porque minha casa tá em reforma e tá impossível de gravar lá. Eu fiz o acompanhamento do Saxenda durante um mês, acho que deu ali mais ou menos um mês e meio de medicação. Eu tive que fazer um pequeno intervalo porque eu fui viajar e aí, gente, para levar medicamento dentro de avião é um saco. Então eu resolvi fazer uma pausa, perguntei para a médica se dava para fazer, ela liberou. Fiz uma pausa de mais ou menos uma semana e aí depois eu voltei com a medicação. Nina, quantos quilos você emagreceu? Gente, eu emagreci 5 quilos durante o uso da medicação, mas eu provavelmente não vou continuar com Saxenda. Eu vou começar um tratamento com a sibutramina. Eu já vou falar para vocês sobre isso. O que aconteceu? Eu comecei fazendo o acompanhamento com o Saxenda de 0,6 a dose. Só que, gente, eu posso dizer para vocês que eu só senti saciedade na alimentação no primeiro dia. Depois disso eu não senti mais. E aí eu fui dando feedback para minha médica e passando para ela tudo o que estava acontecendo e ela foi me pedindo para aumentar as doses. Só que aí, gente, o que acontecia? Realmente eu não sentia fome, mas eu nunca sentia saciedade. O meu corpo, na verdade, eu tenho uma certa resistência à medicação. E isso, assim, para qualquer remédio que eu tome. Por exemplo, quando eu tô com muita cólica, eu tenho que tomar 4 comprimidos às vezes. E mesmo assim ainda sinto cólica. Então, para vocês terem uma noção de como que funcionam as coisas. E isso não adianta, isso é de metabolismo para metabolismo. E aí, por conta disso, eu estava subindo muito a minha dose, então isso faz com que a medicação acabe antes. Quanto maior a dose você toma, mais rápido acaba a medicação. E aí eu fiquei com medo de dar continuidade no processo tomando doses tão altas. Então eu conversei com a médica e eu pedi para ela para a gente parar o acompanhamento pelo menos com o Saxenda, tá? Porque a questão de inibir a fome, a sibutramina pode me oferecer isso. A sibutramina é um medicamento muito mais barato. Então, para vocês terem noção, quando eu comprei o Saxenda, eu paguei ali 600 e poucos reais na medicação. E a sibutramina é um remédio assim que você encontra, sei lá, por 50 reais na farmácia. O que é a sibutramina? Na verdade, a sibutramina, quando ela veio para o mercado, ela veio como um antidepressivo. Mas aí eles começaram a fazer pesquisas sobre o medicamento e descobriram que ele tem um efeito de saciedade. Então, assim, eu não estou dizendo para vocês fazerem nenhum acompanhamento sozinhos, pelo amor de Deus, vocês têm que ir no médico para fazer isso. Mas estou informando vocês de que eu não vou mais fazer o acompanhamento com o Saxenda e sim farei o acompanhamento a partir de agora com a sibutramina. Em relação ao exercício físico, que vocês me perguntaram muito, gente, eu sou personal trainer. Então, eu já falei para vocês que eu comecei a tomar o Saxenda porque eu não estava conseguindo atingir o emagrecimento sozinha. Então, por isso que eu comecei a utilizar a medicação. Baseado nisso, eu montei um treino para eu treinar enquanto eu utilizava a medicação. Só que eu tinha muita fraqueza. Muita fraqueza. Então, o que eu fiz? Da minha casa ao meu trabalho, dá uma média de 30 minutos de caminhada. Então, eu não estava conseguindo fazer musculação, mas eu vinha trabalhar todos os dias e voltava a pé todos os dias para minha casa. Então, isso me deu aí mais ou menos 1 hora de caminhada por dia, né? Já que você ingere menos e gasta mais, é aí que vem o emagrecimento. Então, tem uma balança, que essa balança ela não tem que estar em equilíbrio, ela tem que estar em desequilíbrio. Então, se você ingere muito, você tem que gastar mais e vice-versa, tá bom? Então, gente, basicamente isso, tá? Eu não continuei fazendo musculação porque eu não tinha força para fazer musculação, eu realmente fiquei muito fraca e foi por conta da medicação porque eu estava ingerindo menos alimento, né? Então, como consequência, eu estava bem fraca durante os exercícios. Muitas pessoas me perguntam em relação aos efeitos colaterais, se eu tive efeito colateral, se eu não tive efeito colateral, e vamos lá. O meu único efeito colateral sempre foi dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça no primeiro dia que eu tomei a medicação. E aí eu lembro que me deu uma enxaqueca, mas assim, minha cabeça ficou doendo o dia inteirinho. E eu fui sentir dor de cabeça de novo
Depois que eu voltei de viagem, que aí eu voltei com a medicação no primeiro dia, eu senti uma dor de cabeça. Fora isso, gente, eu não tive nenhum outro tipo de efeito colateral. Algumas pessoas me relatam que tem intestino preso. Mas, gente, às vezes não é nem a questão de ficar com o intestino preso. O que acontece é que se você ingere menos comida, não se forma um bolo fecal tão grande como se você comesse bastante. E, consequentemente, você vai menos ao banheiro. Entendeu? Então, se você come menos, você vai menos no banheiro. Se você come mais, você vai mais no banheiro. Então, às vezes, não é nem uma questão de, eu tô com o meu intestino preso, tô constipado. Não, às vezes é só por isso, é porque diminui a ingesta mesmo. E aí, outras pessoas também têm muito piriri, muita dor de barriga, né? E aí, acaba perdendo muito líquido e aí emagrece mais porque tá eliminando líquido do que propriamente emagrecendo. Tá bom? Então, tem que ficar bem esperto em relação a essas coisas. Se vocês estiverem sentindo muita dor de cabeça, se vocês estiverem tendo muita dor de barriga, enfim, qualquer efeito colateral que acabe saindo dessa margem do que seu médico te fala, aí você tem que cuidar. Realmente não dá para fazer o acompanhamento sozinho, gente. Eu não recomendo. Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês comprarem a medicação, tentem o desconto de laboratório. Liga na farmácia, pergunta quanto é, e aí você pergunta, tem desconto no laboratório? Porque às vezes você ligando na farmácia e só pedindo informação sobre a medicação, eles vão te falar, a medicação custa R$800, e não te falam que tem desconto de laboratório. Daí você pede, eles te dão um desconto. E aí, se você for continuar o tratamento, aí você começa a ter desconto nas próximas canetas. Daí eu acho que cai para R$500, depois para R$400, uma coisa assim. Mas peça um desconto. Em relação as agulhinhas, na internet, gente, vocês acham por R$30 a caixinha com 100 unidades. Porque na farmácia é uma média de R$80 a R$100. E o mesmo produto você acha na internet. O meu eu comprei no Mercado Livre, foi essa margem que eu paguei de R$30 a caixinha com 100 unidades. Inclusive, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as fotos para vocês de como estava a minha barriguinha antes e como ela está hoje. Quando eu comecei a fazer o tratamento, gente, o meu manequim estava ali mais ou menos 48. E agora eu já consegui baixar para o 46. Então, assim, eu sinto que deu uma diferença absurda, assim, principalmente na minha barriga. Porque para variar, eu ainda tenho o estômago muito saltado. Então, uma dica para vocês que têm o estômago muito saltado, façam bastante exercício de prancha, porque isso ajuda, tá? Então, por exemplo, se eu tomo um copo de água pela manhã, o meu estômago parece que já vai lá na frente, sabe? Então, é horrível isso. Mas, de modo geral, gente, eu gostei da medicação, sim. Se eu não tivesse que subir tanto as doses, né, eu com certeza continuaria usando o medicamento. Mas como eu tô tendo que subir muito as doses, gente, aí o meu gasto vai ser, tipo, pelo menos... eu usei durante 1 mês e meio as canetas. Se eu tivesse que utilizá-las na dose máxima, que seria a dose que me daria mais resultado, eu gastaria, sei lá, pelo menos uns R$1.200 de tratamento por mês. E aí já fica muito além do que eu consigo pagar no momento. Então, eu vou começar o acompanhamento com a sibutramina. E vou gravar para vocês também. Então, se vocês tiverem interesse sobre a medicação, podem voltar aqui no canal que eu vou começar a fazer vídeos. Esse não vai ser o último vídeo sobre Saxenda, tá? Se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem me mandar mensagem embaixo. Eu tenho um outro vídeo que eu mostro a minha rotina com o Saxenda que eu não postei ainda, eu vou postar depois. E aí vocês acompanhem, tá bom? É isso, obrigada por todas as mensagens, obrigada por virem assistir o vídeo. Dá um like, se inscreve aqui no canal, comenta pra mim se você tá fazendo uso da medicação, se você pretende iniciar, se você já utilizou, teve resultados ou não. E é isso, gente. Medicação não tem muito como prever. Na verdade, cada organismo responde de uma forma, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.